11h26 aqui na capital baiana. Você já pensou em adotar uma criança? Ou uma adolescente, né? Também pode ser. E você já pensou em adotar duas crianças ao mesmo tempo? Dois irmãos, por exemplo? Ou meninos ou meninas um pouco mais velhos? Será que é diferente o tipo de adoção? A gente vai conversar agora com a doutora Larissa Muana, ela que é advogada, especialista em direito de família e é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Bom dia, doutora Larissa. Bom dia, Silvana. Bom dia, Cris. Tudo bem? Tudo em paz. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Doutora, a adoção de irmãos, a adoção conjunta, ela está prevista em lei? Está, sim. Na verdade, esse é um grande problema que o judiciário enfrenta hoje. Antes da lei de adoção, que é uma lei de 2017, não havia incentivos específicos para a adoção conjunta, né? Ou seja, a adoção de irmãos. A partir dessa lei, ela instituiu um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente que coloca casais, ou seja, pretensos adotantes, como prioridade, casais que pretendem adotar irmãos. Essa iniciativa foi justamente para estimular a adoção de irmãos. Esse é um grande problema, porque o que acontece? Muitas vezes, o perfil de crianças procuradas pelas famílias que pretendem adotar são perfis de crianças mais novas, até 2 anos de idade. Então, muitas vezes existem, por exemplo, 2, 3 ou até 4 mais irmãos e as famílias, via de regra, querem adotar apenas um deles, normalmente o menor, o mais novo, né? E aí ficaria esse dilema, como é que seria com relação aos outros, né? Então a gente inviabilizaria essa adoção dessa criança mais nova pelo fato da família não querer adotar mais de um filho, e justamente por conta desse impasse, essa lei veio com esse incentivo para que as famílias adotem não só um, mas todos os irmãos, e não haja essa separação, né, entre os irmãos, que é um momento e um fato muito doloroso para aquelas crianças que já estão em situação de abandono e que, via de regra, têm uma relação muito próxima, muitas vezes até de cuidado entre o irmão mais velho com o irmão mais novo. Então, para evitar esse sofrimento para a criança, a lei veio com esse incentivo. Então, é possível e é incentivada a adoção conjunta. Doutora, bom dia. Cris Cambuí falando, tudo bem? Tudo bem, Cris. Uma família, porque a gente vê alguns casos, por exemplo, de pessoas que adotam, né, a criança, principalmente quando ela já é maiorzinha, e depois devolve e desiste da adoção, por exemplo. Numa situação dessa, essa pessoa ela pode sofrer alguma penalidade? Não há nenhuma penalidade prevista em lei. O que há, Cris, na verdade, um cuidado muito grande, tanto legislativo quanto judiciário, para que isso não aconteça. Então, a pergunta que eu recebo muito existem tantas famílias querendo adotar, por que ainda existem tantas crianças em orfanatos, né, em casos de custódia? Por que isso acontece se existem tantas famílias querendo adotar? É justamente porque a lei ela é bastante rígida quando se trata de adoção. Então, para que uma família consiga adotar uma criança, ela tem que passar por um procedimento bastante complexo, multidisciplinar, uma avaliação com muitos profissionais, e aí entra psicólogo, assistente social, ao Ministério Público, o próprio juiz da Vara de Infância e Juventude, justamente para evitar ao máximo que aconteça essa reversão da guarda. Veja, uma vez adotado, a adoção ela é irreversível. Quando você fala em desistência, a desistência no meio do processo. Então, o que acontece? Muitas vezes as famílias avançam as etapas do processo de adoção e mais próximo de finalmente conseguir a sentença definitiva de adoção, eles desistem. Isso, claro, causa uma frustração enorme na criança ou no adolescente. E, de toda forma, como eu falei, o procedimento é muito rígido para evitar que isso aconteça, e ele é feito muito gradualmente. Então, o contato daquela pessoa com a criança, ele vai ser feito de forma gradual. Você não pega a criança do orfanato e coloca definitivamente em uma casa. Isso não existe. Ao contrário do que as pessoas me consultam muito, né, com essa ideia de que é algo muito rápido, enfim, não é assim. Agora, a adoção em si, ela é irreversível. Então, não existe a pessoa reverter a adoção.
os pais adotivos se tornam pais, e aí com absolutamente todos os direitos e deveres idênticos ao pai biológico. E assim sendo, ele não pode mais reverter esse processo. Doutora, você usou um termo aí interessante, que eu acho que a gente tem que aprender a falar corretamente, né? Você disse que os pais adotivos se tornam pais, Isso. com os mesmos direitos e deveres que os pais biológicos. Porque Isso. ainda hoje, infelizmente, eu ouço as pessoas dizendo, é o filho adotivo de fulano. E aí lá vem a louca da correção falar, é o filho. Porque a gente tem que parar de dizer é o filho adotado, é o filho, ponto, né? Certíssimo. Certíssimo. A adoção, ela estabelece um vínculo de filiação, como qualquer outro. E aí a gente está falando, inclusive, em filiação para fins de herança, para fins de responsabilidade, com exatamente os mesmos, como eu disse, direitos e deveres. Então, realmente, a palavra pai adotivo causa uma segregação, um preconceito, traz um preconceito que não pode existir, não deve existir. Então, está certíssima nessa correção, eu também faço sempre que possível. Doutora, existe uma diferença mínima de idade entre a pessoa que quer adotar e a pessoa que vai ser adotada? Sim, 16 anos de diferença. O adotante, ele tem que ser maior de 18 anos, né, obviamente, e ele tem que ter 16 anos de diferença entre o adotado, ou melhor, a criança que ele pretende adotar, a criança ou adolescente que ele pretende adotar, e a idade atual dele. Tem que ter 16 anos de diferença. Está previsto em lei, inclusive. Hoje, ou seja, um jovem com 18 anos poderia adotar até uma criança de 2 anos, é isso? Poderia. Certo. Poderia, desde que, claro, preencha todos os outros requisitos. Esse é só um dos requisitos. Sim. Poderia, sim. O adotante, no caso, o jovem que for, ou melhor, a criança ou adolescente que for ser adotado, pode ser adotado até os 18 anos. E depois não pode mais passar a ser adotado? Tem algumas exceções na lei. Via de regra, não. Mas se, por exemplo, esse jovem, ele já convive com aquela família por algum motivo, e aí eu vou trazer um exemplo clássico. Por exemplo, o filho dos empregados, que convivem com os patrões na verdade, são os verdadeiros pais, empregados que muitas vezes não têm condições e acabam deixando com os patrões. Então, assim, ele sabe quem é o pai biológico, mas na realidade os patrões criaram ele. Então, se ele passa de 18 anos, nesse caso, a lei abre uma exceção para a adoção após os 18 anos. Mas é uma exceção. A regra é até 18 anos. Doutora Larissa, qual é o passo a passo de uma adoção? Pensando até numa adoção conjunta aí de irmãos. Perfeito. Como eu te falei, o procedimento de adoção ele tem várias etapas, né? Então vamos lá, vamos do início, assim, em uma linguagem mais simples, claro, e aí, claro, também resumida. É óbvio que existem muitas outras coisas a serem ditas, mas como a gente obviamente não conseguiria falar tudo agora, vou fazer de forma resumida. A família que quer adotar, ela tem que se dirigir à vara da infância e juventude, do fórum, né, do seu município, tendo em mãos alguns documentos, dentre eles, por exemplo, certidão negativa de antecedentes criminais, atestado de sanidade mental, os documentos pessoais, enfim. Ele se cadastra, né, um cadastro que tem para que ele seja incluído na lista onde irá ser realizadas visitas de assistentes sociais. Então, as assistentes sociais vão fazer a visita ao ambiente onde essa criança irá ser inserida, vai ver se o ambiente é saudável, se tem condições psicossociais de acolher aquela criança, condições financeiras também, né? Vai fazer essa avaliação ela é encaminhada para o Ministério Público e para o juiz da vara de infância e juventude. Isso aí vai integrar os autos do processo de adoção. A partir daí, o juiz defere, se claro, atender todos os requisitos, que são muitos, o juiz defere esse direito de adotar, e esse deferimento, essa sentença, ela tem validade de 2 anos. Então, se até 2 anos não se encontrar o perfil da criança que aquela família quer adotar, tem que refazer todo esse processo, tá? Então, em 2 anos, aquela família fica no cadastro, e aí aparecendo um perfil, por exemplo, criança menina, até 3 anos, um exemplo. A vara entra em contato com aquela família, passa uma ficha completa da criança, né, todo o histórico familiar dela, que é o primeiro momento de
de anuência da família com relação a isso. Ele vai analisar a ficha da criança. Se ele concordar, aí ele começa a ter contato gradual com a criança. Então, o primeiro contato, por exemplo, é na própria entidade de acolhimento. A criança não vai direto para casa daquela família. Então, ele começa a frequentar aquela entidade de acolhimento, ter contato, e aí, de repente, sai para passar um dia com a criança, devolve para a criança dormir na unidade. Depois, ele já começa a pernoitar com a criança em dias esporádicos, e aí isso vai aumentando gradativamente. Então, para que exista a criação desse vínculo, né, afetivo entre a criança e aqueles pretensos pais. Bom, uma vez que as coisas avançaram bem, que a criança de fato se mostrou acolhida por aquela família, aí a criança, se tiver idade, ela vai ser ouvida, tá? Isso é importante que se diga. Em todas as circunstâncias, a criança, claro, desde que obviamente não seja muito pequenininha, mas a criança, em idade já de se manifestar, ela vai ser ouvida com todo um acompanhamento específico de profissionais especializados e manifestar a vontade dela. E aí, depois disso, o prazo para conclusão da adoção é de 120 dias, prorrogado por igual período. Né? O prazo de conclusão de tudo isso seria 120 dias, e aí sim vem a sentença determinando definitivamente a adoção. É assim que funciona. Agora, doutora, muita gente tem receio, né? Quando fala da visita da assistente social, a pessoa fica na dúvida. Tem que ter muito dinheiro para adotar uma criança, doutora? Não, absolutamente. Quando eu digo condição financeira, é óbvio que a condição financeira é levada em consideração. Mas a condição financeira não é necessariamente uma condição de dar uma vida muito confortável para a criança. Né? Entenda que aquelas crianças que estão em abrigos, elas precisam muito mais de amor, de afeto, de carinho do que de qualquer outra coisa. E é isso que está se buscando. Mas o que se evita é que a criança seja inserida em famílias muito pobres, que não tenham condição de prover suas necessidades mais básicas. Então isso realmente é levado em consideração. Mas de jeito nenhum, pessoas com condições financeiras melhores têm qualquer tipo de prerrogativa ou qualquer tipo de privilégio. Doutora, não, pode falar, senhor. Pergunta que eu fiz já foi respondida, esquece. Tá certo. Não, doutora, é isso. Quero agradecer aqui a doutora Larissa Muana, ela que é advogada, especialista em direito de família e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família.